Esse dia triste do luto da televisão, da morte dos maiores empresários, comunicadores e também apresentadores no nosso país, Silvio Santos. Por isso a gente vai conversar agora com o Roberto Cabrini, que também aí teve diversas histórias e vai poder nos contar também todo esse contato que teve ao longo, que trabalhou também no SBT, com o programa, né, o próprio SBT Repórter, também o programa do Cabrini. Cabrini, muito obrigado por participar com a gente dessa cobertura tão difícil de trazer uma informação, né, ao vivo da morte dos maiores comunicadores e lendas da nossa televisão. Gostaria que você falasse um pouquinho mais do legado que Silvio Santos vai deixar para a nossa televisão. Um bom dia, muito obrigado. Bom dia, é um dia de grandes reflexões, um dia que nós perdemos a maior lenda da história da televisão brasileira. Não existe nada na televisão brasileira que nós possamos conviver hoje que não tenha, de alguma forma, a influência dele. Ele participou de todas as etapas e eu me sinto privilegiado por tê-lo conhecido tão de perto, como amigo, como patrão, uma pessoa empreendedora, uma pessoa que sonhava os seus sonhos e partia no dia seguinte para realizá-los. E também alguém que tinha a seguinte filosofia: se você quer fazer bem feito, faça você mesmo. Eu me lembro nesse momento, do dia em que ele me contratou, ele tinha centenas de funcionários, mas ele fez questão de fazê-lo ele mesmo. Ele me ligava seguidamente em casa, fez questão de tomar decisão naquele instante, uma pessoa obstinada por todos os seus objetivos, e é algo que vai nos fazer pensar durante muito tempo sobre os caminhos da televisão brasileira, agora sem o Silvio Santos, porque tudo que a gente conhece em termos de televisão brasileira, nós vamos chegar à figura do Silvio Santos como a figura principal. Um comunicador nato, nenhuma outra pessoa nasceu tanto para a comunicação quanto ele. E uma pessoa generosa, uma pessoa que realmente apoiava os seus amigos, que pensava no país, uma pessoa que desde que começou nos seus primeiros passos no bairro da Lapa, na Barca, Rio-Niterói, vendendo carteiras, vendendo capas de título de eleitor, sempre mostrou o seu talento e sempre mostrou a sua determinação. É um dia de homenagear esse grande ícone, o maior de todos eles da história da televisão brasileira. Cabrini, é claro, até como você acabou nos lembrando, né? São diversos momentos, lembranças, e você teve essa possibilidade, essa oportunidade de também ali trocar figurinha, conversar com o Silvio, ter momentos ao lado dele. Eu gostaria que você compartilhasse com nossos telespectadores também algum momento, alguma história que te marcou, de certa forma, que teve uma importância não só na sua carreira, mas também na sua figura pessoal. Olha, na minha carreira o impacto do Silvio Santos é total. Eu estive no SBT durante 3 vezes e no SBT eu pude realizar projetos, então, impensáveis, como coberturas de guerra, que sempre teve o apoio dele e sempre teve o apoio de toda a emissora. Era uma pessoa que realmente ousava para os padrões da televisão, nas suas mais diversas etapas. Ele sempre ousou, sempre trouxe coisas novas e nunca teve medo de buscar novos caminhos. E a convivência com ele é uma convivência muito prazerosa, uma convivência de muito aprendizado também. Impressionava nele a maneira ágil com a qual ele tomava suas decisões. Dominava números perfeitamente, mesmo já numa idade avançada. Quando você negociava com ele, ele tomava as decisões de uma forma muito lógica e com extrema rapidez. Alguém que tinha um grande talento de comerciante, foi assim que ele começou a sua jornada na Balsa, Rio-Niterói, vendendo inicialmente aos 14 anos capas de título de eleitor e depois iniciando essa longa trajetória na televisão brasileira. São 60 anos e em todos os momentos da televisão você encontra algum tipo de influência do Silvio Santos. E o que chamava a atenção dele é que ele sempre foi uma pessoa muito reservada. Muito reservada, ele não comparecia em eventos sociais, mas quando ele conversava contigo, era alguém muito acolhedor. Como patrão, sempre cumpria tudo aquilo que tratava contigo, e um colega muito generoso, um colega que sempre procurava incentivar quem trabalhava
trabalhasse com ele. E também uma pessoa que sempre valorizou muito os laços de família. Ele sempre procurou estar muito perto da sua família, a família Bravanel, uma família muito unida e unida em torno do Silvio Santos. Então, são muitos aspectos que a gente pode conversar e sempre de uma forma de muita alegria e de muito reconhecimento de tudo que o Silvio Santos representa para esse país. E Cabrini, né, o programa do Silvio Santos estreou, né, lá no comecinho dos anos 1960, praticamente, né, mais de 60 anos no ar, deixando aí um legado muito grande. E ele sempre teve essa marca registrada, né, o sorriso, a alegria, levar irreverência, o entretenimento pessoal de casa, né. Ele tinha uma conexão muito grande com a plateia, com os entrevistados, né, com os convidados, com os artistas. Essa marca que ele trouxe, a gente está vendo, inclusive, imagens dele se divertindo, né, ao lado de tantas pessoas. Praticamente, ele levava quem ele era na vida pessoal para dentro do estúdio. Realmente ele tinha essa humildade, essa alegria de viver, e realmente o estúdio, o programa do Silvio Santos, era a vida dele, onde ele se sentia ali muito confortável. Nada trazia mais prazer ao Silvio do que estar com o seu público. Era o oxigênio da vida dele. E o outro aspecto que chama muita atenção, todo mundo conhece a genialidade dele como comunicador, a simpatia, a sintonia que ele sempre teve com o público. Mas algo que as pessoas não falam, que eu acho que é muito evidente, é a capacidade de fazer perguntas e o timing absurdo. Ninguém jamais, nenhum comunicador, teve o timing que o Silvio tem. Quando ele entrevista uma pessoa das mais preparadas, das mais simples, ele tinha o timing exato de como a pessoa deveria participar do programa dele. Ele jamais deixava o interesse em uma entrevista, em uma conversa que ele tinha com uma pessoa, uma dona de casa, uma pessoa que mal sabia falar, muitas vezes, até chegar às pessoas mais preparadas, a chefes de Estado. Ele tinha domínio total e se ele quisesse, o Silvio teria sido o mais brilhante repórter da televisão brasileira também, porque ele dominava a arte de fazer questões. É um aspecto que as pessoas não se recordam tanto, porque o lado comunicador é tão brutalmente genial que as pessoas tendem a falar mais dessa vocação dele para a comunicação. Mas o Silvio, se quisesse ter sido um grande jornalista, ele teria sido também, porque ele dominava a arte de perguntar e ele usava isso todos os domingos quando interagia com as pessoas. Ele conseguia fazer qualquer tipo de conversa que ele tivesse com qualquer tipo de pessoa altamente interessante, porque ele tinha o timing, ele tinha o reflexo para fazer disso uma conversa muito especial, porque ele entrava no coração das pessoas. E, Cabrini, eu gostaria que você falasse um pouquinho também, você trouxe diversas histórias, não só, né, aí de quem era o Silvio Santos, quem ele se tornou, mas também uma história pessoal de você para poder compartilhar com o nosso telespectador, que mostra de fato que ele é essa figura iluminada, que é essa grande estrela, que tinha essa conexão, essa humildade e essa alegria. Gostaria que você compartilhasse um momento que você lembra de uma dessas 3 passagens que você teve pelo SBT. Olha, o momento que eu tenho que testemunhar nesse instante é a total liberdade. Eu, durante 12 anos, fui editor-chefe do Conexão Repórter, fiz as pautas mais ousadas, porque sempre houve um mito de que o Silvio não gosta de jornalismo. De fato, ele sempre privilegiou o entretenimento, mas eu, como jornalista, tive o privilégio, a honra de trabalhar com ele e sempre com ampla liberdade, as matérias mais espinhosas, ele confiava. E ele também, como pauteiro, quando ele ligava para mim, ele não era uma pessoa de ligar constantemente, mas quando ele ligava, ele tinha grandes ideias, ele tinha realmente a noção daquilo que poderia funcionar na televisão brasileira. E graças a ele, por exemplo, a gente fez documentários históricos, como a história do Edir Macedo, que jamais tinha sido contada, como a história de transplante de rosto, por exemplo, algo que ele viu lá na televisão americana e ele quis trazer para cá. Ele era um cara que do nada ele tirava grandes ideias e sempre aplicava isso para toda a equipe dele, para todos os funcionários, e eu me sinto um privilegiado de ter podido conviver com ele. E também, é claro que chama muita atenção também este lado empreendedor dele, como ele negociava, a agilidade que ele entregava, a vivacidade que ele sempre demonstrou, e foi através dela que ele criou todo esse império de comunicação.